Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno, na sequência das questões Instituto Consulplan, Direito Constitucional como um todo aqui, né? O professor vai para a questão de número 2 aí da presente bateria. Então bora lá, professor, bora ver qual foi essa questão de número 2, Prodabel, Instituto Consulplan 2024. Com raízes nos escritos de Montesquieu, o princípio da separação dos poderes é importante mecanismo que interconecta as funções estatais, visando coibir o abuso de poder. Exatamente, na hora que eu separo os poderes, eu separo as funções típicas de Estado. E elas não estão mais concentradas nas mãos dos reis, como acontecia no absolutismo. Por isso que o Montesquieu é um filósofo iluminista, né? Então a separação dos poderes vai separar as funções típicas do Estado. O poder legislativo com a função típica de legislar e fiscalizar. O poder executivo com a função típica de administrar, de executar aqueles serviços públicos mais diretos à população perante a sociedade. E caso ocorra algum tipo de conflito, né, quem que vai ser provocado para julgar, para exercer a jurisdição, aplicar o direito vigente ao caso concreto? Poder Judiciário. Antigamente, no absolutismo, no Estado absolutista, todos esses poderes, todas essas funções típicas de Estado estavam concentradas nas mãos de uma única pessoa, do soberano, do rei, do monarca. Não à toa, né, esse período é considerado como sendo o período absolutista. Os Estados nacionais europeus, né, tinham o absolutismo como justamente, né, vigente como filosofia, sistema, né, vigente à época. Vem o iluminismo e fala, oh, peraí, a gente precisa separar. Porque na hora que a gente separar, a gente evita o arbítrio, a gente evita a injustiça, a gente evita a concentração de poder que favorece o arbítrio totalitário. Beleza? Então tá certinho o início ali, ó. Olha o enunciado, né? O enunciado dando uma boa aulinha aí, ó, sobre separação dos poderes. Então aqui, ó, com raízes nos escritos de Montesquieu, o princípio da separação dos poderes é importante mecanismo que interconecta as funções estatais, visando coibir o abuso de poder. Exatamente. Considerando a organização dos poderes e as funções típicas e atípicas a ele atribuídos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que é ofensiva a tal princípio a conduta de, tá? Vocês têm que lembrar o seguinte, para o poder ser independente, ele depende de funções atípicas. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo, judiciário. Cada qual no exercício das suas respectivas funções, né? E funções típicas. Parem para pensar. O legislador, ele diz o direito. Ele coloca a norma a ser observada pela sociedade, tá? E não só isso, ele também fiscaliza. Mas basta a existência do poder legislativo? Basta a existência da função legislativa do Estado, professor? Não, você tem que administrar a vida em sociedade. E quem que vai administrar a vida em sociedade de acordo com a lei? De acordo com o direito, que no caso brasileiro foi democraticamente colocado, dito em abstrato pelos nossos representantes no poder legislativo. Quem que escolhe o deputado federal, o senador, o deputado estadual, o vereador, os integrantes das casas legislativas? Todos nós, eleitores. Então percebam que o direito vigente no Brasil não é um direito imposto de forma totalitária, de forma outorgada. Ah, não, eu tenho justamente um direito, um Estado de direito, mas que é democraticamente instituído. Então nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde o legislativo vai legislar e fiscalizar. Agora, basta isso para o legislativo existir? Não, ele precisa também de funções atípicas. Ele precisa se auto-administrar. Ele precisa também ter função atípica de julgar. Quem que julga, por exemplo, o presidente da República e vice no crime de responsabilidade? Senado, entenderam? Então existem funções típicas, mas existem também funções atípicas. E as funções atípicas são fundamentais para a manutenção da independência do respectivo poder. O mesmo vale para o executivo. A função típica do executivo é administrar, executar os serviços públicos mais diretos, né, à população.
Só que, para ele fazer isso, ele também precisa de funções atípicas. Em determinadas circunstâncias, ele tem que elaborar uma norma. Ele precisa, por exemplo, regulamentar uma lei através de um decreto regulamentador. Ah, professor, mas em determinadas situações também, ele vai precisar julgar. Exatamente. Imagina um fiscal no exercício do poder de polícia. Então, para pensar no seu município, o fiscal da vigilância sanitária, no exercício do poder de polícia administrativa, vai lá e multa um determinado comerciante. Esse comerciante não pode recorrer da multa? Eu não tenho um julgamento interno dentro do Poder Executivo? Então, função atípica, beleza? Então, percebam que para a própria consecução de suas atividades, não basta o Executivo ter a função típica. Ele também depende de suas funções atípicas. E o mesmo vale para o Judiciário, gente. Não basta só o Judiciário exercer a jurisdição. Ter o exercício da jurisdição, julgar, no sentido de se exercer a jurisdição como função típica. Ele também precisa das funções atípicas. Ele também precisa de função atípica administrativa. Concurso, selecionar seus magistrados, seus servidores, exercício de função atípica. Ele também tem função atípica normativa, legislativa, elaborar o regimento interno do respectivo tribunal. Entenderam? Então percebam que os poderes são independentes e harmônicos entre si, cada qual no exercício da sua função típica de Estado, ou funções típicas de Estado, né? Mas lembrando que precisam existir também funções atípicas, de modo que eles sejam efetivamente independentes um do outro, né? Adianta você ter um judiciário independente se o concurso para o judiciário fosse feito pelo executivo? Se o orçamento do judiciário fosse feito pelo executivo? Não. Eu tenho que lembrar que os tribunais possuem autonomia financeira e orçamentária, por exemplo. E não só isso, né? Para se auto-administrar, para realizar seus próprios concursos, fazer o provimento dos seus próprios cargos. O mesmo vale para o Poder Legislativo, entenderam? Então, obviamente, você tem aí essa correlação, né, entre funções típicas e atípicas. Ó, então, beleza. Tendo em vista tudo isso que eu já comentei com vocês, bora lá, ó. Bora, é correto afirmar que é ofensiva. Então, aquilo que é incorreto, né? Tendo em vista o direito constitucional. A. O Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Gente, o Judiciário não pode aumentar vencimento de servidor público. Isso é jurisprudência. Não é, peraí, professor, ele pode encaminhar um projeto de lei para aumentar a remuneração dos seus próprios servidores, exatamente. Mas ele não pode, através de uma decisão judicial, sem lei, aumentar justamente a remuneração dos servidores, tá? E ainda mais dos outros poderes. Então isso aqui, ó, é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não só do Supremo, do Poder Judiciário no Brasil como um todo. O Poder Judiciário, ele não pode aumentar vencimentos, né, de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. É justamente, ó, é correto afirmar que é ofensiva a tal princípio a conduta de letra A. O Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Resposta letra A. Letra B. O Poder Judiciário determinar a observância compulsória pelos Estados dos princípios básicos do processo legislativo da União. Gente, princípio da simetria. O processo legislativo estadual pode destoar dos contornos, né, dos limites traçados pelo processo legislativo na Constituição Federal? Não. A Constituição Estadual tem autonomia para regrar o processo legislativo estadual. Mas esse processo legislativo estadual, regrado na Constituição do Estado, pode afrontar a Constituição Federal no tocante às diretrizes e princípios, né, organizativos do Poder Legislativo na CF 88 e do processo legislativo? Claro que não, professor. Eu tenho que respeitar o princípio da simetria. Se este princípio for afrontado, aqueles interessados, prejudicados, podem provocar o controle judicial, podem provocar o Poder Judiciário? Claro que podem, professor. A letra B está correta. O Poder Judiciário, quando determina a observância compulsória por parte dos Estados daqueles princípios basilares, básicos, norteadores do processo legislativo na CF 88, não está interferindo
na autonomia dos estados, tá? Pelo contrário, está mandando respeitar a Constituição e o princípio da simetria, tá? A letra B não é a resposta, a gente já achou a resposta, que é a letra A. Letra C. Haver intervenção do judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou de deficiência grave do serviço. Gente, eu tenho que lembrar que existem prestações positivas, direitos fundamentais que devem ser assegurados pelo Estado, tá? A partir do momento que isso não acontece, quem pode ser provocado para aplicar o direito ao caso concreto? Poder Judiciário. Inclusive, um dos legitimados a provocar é o Ministério Público. O que você encontra lá no artigo 129, inciso 2 da CF 88? Que é uma função institucional do Ministério Público provocar o Poder Judiciário zelando pelo efetivo respeito dos direitos, né, que a população detém ali, sobretudo os direitos fundamentais. Vai lá, olha aqui, ó, artigo 129, inciso 2, tá? Ó, 129, inciso 2 da CF 88, ó. São funções institucionais do Ministério Público, que não integra o Poder Judiciário, mas que vai provocar o Poder Judiciário quando necessário, tá? Inciso 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, sobretudo direitos fundamentais, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Provocou o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai decidir. Isso é interferência do Judiciário no Executivo? Claro que não. Entenderam? Então, obviamente, ó, eu também não poderia marcar como resposta a letra C. Eu estou aplicando o direito ao caso concreto. Isso aqui é exercício da jurisdição por parte do Poder Judiciário. Haver intervenção do Judiciário em políticas públicas voltada à realização de direitos fundamentais. A política pública está prevista na Constituição, muitas vezes é uma norma programática, educação, saúde, e o Executivo não dá cumprimento. Não garante o direito à saúde, não garante o direito à educação, a matrícula da criança na escola, o medicamento que tem que garantir. E aí vai lá a parte interessada, ou o Ministério Público, ou quem quer que seja, né, legitimado, provoca o Poder Judiciário. O Poder Judiciário manda fazer. E por que o Poder Judiciário pode mandar fazer? Porque ele está aplicando o direito ao caso concreto. Ele está justamente no exercício da sua função típica. Falando, não, isso aqui tem que ser garantido pelo Estado, tem que ser garantido pela Prefeitura, pelo governo estadual, pelo governo federal. Entenderam? Então tá certinha a afirmativa, né? Letra D. O Poder Legislativo exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas. Certinho, é função típica do Legislativo, no âmbito da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então aqui, ó, é o artigo 70 da CF 88, beleza? Ó, uma boa questão do Instituto Consulplan aí, ó, sobre separação dos poderes, tá? Então a resposta é a letra A, ó, o Poder Judiciário aumentar. O Poder Judiciário pode aumentar vencimento de servidor através de decisão judicial, sob fundamento, né, de isonomia? Não pode, professor. Ele pode até propor, com relação aos seus próprios servidores, um projeto de lei para aumentar a respectiva remuneração. Beleza? Agora, eu posso ter, por exemplo, o judiciário aumentando, o juiz de direito da comarca, aumentando, na prática, a remuneração dos servidores da prefeitura, através da decisão judicial? Não, depende de lei. Ah, mas peraí, professor, é um direito dos servidores que não está sendo observado. Aí o direito dos servidores está sendo lesado. Aí. E aí eles podem provocar o Poder Judiciário para garantir aquilo que já está previsto em lei e que não está sendo pago. Aí são outros 500. Aí é a aplicação do direito ao caso concreto, tá? Mas aqui, ó, repito, hein? Isso aqui é jurisprudência, tá? O Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Eu não posso ter esse tipo de situação. Beleza? Valeu demais, ó. Questão de número 2, resposta letra A. Com isso, eu encerro a presente questão. Daqui a pouco o professor volta para a gente tratar da questão de número 3, também Prodabel, Instituto Consulplan 2024. Beleza? Valeu demais, um abraço e tchau, tchau.